Olá pessoal, vamos retomar a análise do nosso curso sobre direito tributário e agora nós vamos trabalhar competência tributária. Assunto complexo, problemático, por quê? Porque nós sabemos que a Constituição Federal, ela estabelece a competência para os entes tributantes instituírem os tributos. E como que é analisado isso? Quais são os tipos de competência? Como é visualizada a matéria competência tributária? E mais, competência tributária e capacidade tributária ativa é a mesma coisa? Percebam que nós temos um assunto amplo a analisarmos até entendermos o que é competência, quais as espécies de competência e a diferença entre a competência e a capacidade tributária. Então vamos iniciar a nossa conversa com o primeiro slide, acompanhe comigo. Competência tributária é a aptidão de criar tributos. O poder tributário é repartido entre os vários entes políticos, de modo que cada um tem competência para impor prestações tributárias dentro da sua esfera de competência. Bom, então vamos começar a aprofundar a nossa conversa na competência tributária. Primeira coisa que o slide traz que é importante é que competência tributária consiste na aptidão para criar tributos. Vamos pegar o exemplo de uma espécie tributária que está na Constituição. Nós temos os impostos e os impostos possuem a chamada competência privativa. Nós vamos ver o que é isso, né? A competência privativa para instituir impostos ocorre, de acordo com a Constituição, de acordo com cada ente tributante. Como assim? Nós temos a competência para instituir impostos para a União, a competência para instituir impostos reservados ao Estado, a competência para instituir impostos reservados ao município, ou seja, a Constituição enumera, classifica, dispõe qual é a competência tributária. No caso dos impostos, por exemplo, nós temos um primeiro exemplo de competência, nós temos a competência privativa destinada aos entes tributantes. O que é importante nós termos em mente? Que a competência tributária é a aptidão que o ente tributante tem de criar o tributo. Mas lembrem-se que nós já estudamos anteriormente que este poder de criar, essa aptidão de criar, esta competência possui limitações. Nós nos deparamos com limitações ao poder de tributar, estabelecidos tanto na imunidade, bem como nas questões reservadas aos princípios constitucionais tributários. Ou seja, atribui-se a competência aos entes federativos, aos entes tributantes. Todavia, o exercício dessa competência, o exercício do poder de tributar, da aptidão de tributar, possui limitações, como nós já vimos. Bom, vamos caminhando no nosso próximo slide. Eu trago aqui um slide que traz a competência tributária e a capacidade tributária ativa. Quais são as diferenças? Eu coloco que a competência tributária, ela é indelegável, intransferível, inalterável e irrenunciável, pois está disposta na Constituição. A competência tributária não se confunde com a capacidade tributária ativa. Meus caros, primeira questão que surge na análise desse slide. Quando falamos em competência tributária, percebam que a competência tributária ela tem uma característica de intransferibilidade, indelegabilidade, ou seja, a competência tributária ela é imposta pela Constituição Federal.
Se nós tivéssemos a possibilidade de delegar, de transferir a competência tributária, seria a mesma coisa que afirmássemos que por autonomia da vontade nós poderíamos mudar uma regra constitucionalmente imposta através de uma Constituição promulgada no ano de 1988. Ou seja, quando falamos em competência tributária, a Constituição apresenta as competências estabelecidas em seu bojo e essas competências não possuem as características de delegabilidade, de transferibilidade, ou seja, nós nos deparamos com competências impostas no texto constitucional, competências estas que não podem ser delegadas. Só que cabe ressaltar, e aí vem uma conclusão em um segundo item do slide, que esta competência tributária, ela não se confunde com capacidade tributária ativa. Aí surge uma grande interrogação na nossa conversa. O que é capacidade tributária ativa? Qual a diferença entre capacidade tributária ativa e competência tributária, já que o segundo item desse slide menciona que ambos os institutos não se confundem? Vamos analisar o nosso próximo slide. O nosso próximo slide diz que a capacidade tributária ativa, de modo diverso da competência tributária, ela é administrativa e delegável. Por quê? Porque preceitua, inclusive, a legislação, o CTN, que é possível a transferência das funções de arrecadar e fiscalizar tributos a outra pessoa jurídica de direito público. Então vejam que questão interessante. Enquanto a competência tributária é a aptidão para instituir tributos estabelecida na Constituição Federal e diante de tal peculiaridade detendo características de indelegabilidade e intransferibilidade, aqui, quando falamos em capacidade tributária ativa, eu não falo em aptidão para instituir impostos ou tributos. Eu falo na possibilidade que existe de um ente tributante delegar a uma outra pessoa jurídica de direito público, por exemplo, a cobrança e a fiscalização e a arrecadação do tributo. Vamos voltar para o slide, vejam aqui comigo no segundo item. É possível a transferência das funções de arrecadar e fiscalizar tributos a outra pessoa jurídica de direito público. Ou seja, vamos começar a estampar algumas diferenças. Enquanto na competência nós temos que a mesma é indelegável porque está cravada no texto constitucional, a capacidade tributária ativa, ela é delegável. A capacidade tributária ativa, como bem menciona o slide no item de número 1, consta que ela é administrativa e que a capacidade tributária ativa tem por um escopo tão somente realmente a análise de arrecadação e fiscalização. Desta maneira, nós nos deparamos com qual peculiaridade? Embora nós tenhamos uma competência tributária, nós podemos nos deparar, de outro lado, com uma capacidade tributária. Eu vou trazer aqui um exemplo bastante corriqueiro no cotidiano para que fique muito claro o entendimento das diferenças. Nós temos um imposto federal que está no rol, então, dos impostos de competência da União na Constituição Federal, que se chama ITR. ITR é o Imposto Territorial Rural, imposto de competência tributária da União. Então vamos analisar o contexto competência e capacidade tributária ativa. Do ponto de vista competência,
O ITR é um imposto de competência tributária federal, ou seja, é a União que tem competência para instituir, para tributar sobre o território rural. Desta maneira, competência tributária indelegável é da União. Só que aí surge uma peculiaridade bastante interessante, que as funções de arrecadação, bem como de fiscalização do ITR, que se diz respeito ao Instituto da Capacidade Tributária Ativa, podem ser transferidas tais peculiaridades, ou a capacidade pode ser delegada, a capacidade de cobrar e de fiscalizar, aos municípios. Então é muito comum nós encontrarmos no território nacional municípios que possuem a capacidade tributária ativa para fiscalizar e arrecadar o ITR, porque tiveram essas funções delegadas pela União. Todavia, o imposto, mesmo tendo a sua fiscalização e arrecadação feita pelo município, continua sendo um imposto de competência da União. Então vejam, competência é a aptidão para instituir o tributo. Exemplo do ITR, a aptidão para instituir o ITR é da União, conforme competência cravada na Constituição Federal. Todavia, nós nos deparamos com a possibilidade de termos a delegabilidade da função administrativa de fiscalizar e de arrecadar o tributo, transferida então essas funções para outro ente da administração pública ou outra pessoa jurídica de direito público, como acontece no caso do ITR, quando nós temos a transferência, a delegação dessas funções de arrecadar, bem como de fiscalizar para os municípios. Então vejam, segregamos os institutos. Uma coisa é termos uma competência tributária indelegável. Outra coisa é nos depararmos com uma capacidade tributária ativa que é delegável. Bom, feitas essas análises, vamos para o próximo slide. O próximo slide ele diz assim para nós. Na realidade, é uma citação do artigo 7º do Código Tributário Nacional. O artigo 7º do CTN dispõe que a competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou de fiscalizar tributos, ou de executar lei, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma outra pessoa ou por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Bom, o que nós temos no artigo 7º é exatamente o que mencionei anteriormente. Eu trago o artigo 7º com o objetivo de confirmar com a base legal específica as informações que mencionei. Qual informações nós retiramos daqui do artigo 7º do CTN? Que a competência para tributar, a aptidão para instituir o tributo é indelegável, mas as funções administrativas de arrecadar e fiscalizar podem ser transferidas, delegadas de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica de direito público. Ou seja, quem traz a grande divisão estampada no próprio CTN entre competência tributária e capacidade tributária ativa é o próprio artigo 7º. Vamos em frente aprofundando a análise da competência com uma classificação que vai nos acompanhar daqui para frente. Nós temos a competência tributária dividida em competência tributária privativa, competência comum,
competência cumulativa, competência especial, competência residual e competência extraordinária. Friso, temos então 6 tipos de competência: privativa, comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária, que todas elas encontram-se no bojo da Constituição Federal. Cabe a nós, nesse momento, mergulharmos de cabeça em cada uma dessas competências. Então, neste momento, passamos a estudar especificamente cada uma das espécies de competência tributária, que, como bem já vimos, é a aptidão que um ente tributário ou tributante possui para instituir ou criar um tributo. Vamos começar então a análise da classificação com a primeira espécie de competência tributária. Vamos lá. Primeira delas é a competência privativa. Competência privativa é o poder que os entes federativos possuem para instituir impostos que são enumerados na Constituição Federal. Eu friso, é o poder que os entes federativos possuem para instituir impostos que são enumerados na Constituição Federal. A competência privativa está na Constituição de qual modo? Artigo 153 relata os impostos federais. O artigo 155 dispõe sobre os impostos estaduais. E os artigos 156 e 147, parte final, sobre os impostos municipais. Então vamos lá. Surge para nós, nesse momento, a competência privativa. O que nós temos que analisar? Eu sempre costumo dizer que nós temos que fazer a interpretação dos institutos de uma maneira bastante literal, pelo nome. Quando eu falo competência privativa, eu começo a puxar para a nossa conversa uma competência privada, que só cabe a alguém. Vejam o que a Constituição faz. Ela dá competências privativas, privadas, específicas para determinados entes tributantes. É o que acontece no caso dos impostos municipais, estaduais e federais. A Constituição, então, enumera casos de competência privativa para os impostos federais, para os impostos estaduais e para os impostos municipais. Tanto isso é verdade que, se nós pegarmos, por exemplo, um imposto de competência federal conhecido, o imposto de renda, o único ente tributante que pode instituir regras sobre o imposto de renda é a União. Se nós pegarmos o ICMS, Imposto de Competência Privativa do Estado, somente quem pode regulamentar tais regras é o ente estadual. Da mesma maneira acontece com o imposto municipal privativo, como, por exemplo, o IPTU. Somente o município pode instituir regras sobre o IPTU. Por quê? Porque a Constituição ela dividiu, ela deu a determinados entes tributantes a competência para instituir determinados impostos específicos. Vejam, quero frisar aqui, eu não falei determinados tributos, eu falei determinados impostos, porque a competência privativa da União, dos estados e dos municípios se liga diretamente à espécie tributária dos impostos. Bom, vamos caminhando no próximo slide. O próximo slide ainda continua falando sobre competência privativa. E em relação à competência privativa,
ele diz o seguinte: outros tributos também são inseridos na competência privativa além dos impostos. União tem competência privativa para instituir empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Bom, vamos abrir um parênteses. No slide anterior, eu mencionei que a competência privativa era para instituir impostos. Por quê? Em um determinado capítulo da Constituição, nós temos impostos de competência da União, impostos de competência dos estados e impostos de competência do município. Só que é importante nós termos em mente e agregarmos ao rol de tributos que outros também são passíveis de instituição através de competência privativa. Como, por exemplo, nós temos que é competência privativa da União instituir empréstimos compulsórios e outras contribuições. Então vejam, embora a União já detenha competência privativa para instituir impostos que estão estampados na Constituição, ela também ganha a competência privativa para instituir algumas contribuições e também os empréstimos compulsórios. Então, o que nós temos que agregar na nossa conversa? Novamente, a Constituição vem e atribui competência privativa para os entes tributantes. A União tem a sua competência para determinados tributos, o Estado também e o município também. Além dos impostos federais dispostos na Constituição, a União também tem competência privativa, como eu mencionei, para instituir empréstimos compulsórios e outras contribuições. Vamos à frente para o próximo slide. A competência privativa também alcança os outros entes. Além dos impostos federais, estaduais e municipais estampados na Constituição, nós vimos então que a União tem competência para instituir empréstimos compulsórios e demais contribuições. Mas o nosso próximo slide, ele traz também competências privativas para os municípios e para os estados. Em quais casos? Primeiro tópico desse slide diz que será competência privativa do Estado, do Distrito Federal ou do município a instituição de contribuições sociais para custeio do sistema de previdência e assistência social dos próprios servidores. Ou seja, o município pode criar um caso de previdência própria dos seus servidores. Da mesma maneira, o Estado também tem competência para criar regras sobre uma previdência própria para os servidores do Estado, da mesma maneira aplicando-se para o Distrito Federal. Então vejam, quando falamos em instituição de contribuições sociais para custeio de previdência de servidores públicos, cada ente federativo tem competência privativa para instituir as suas regras sobre a previdência própria dos seus servidores. Mas temos também nesse slide, no segundo item, uma contribuição que é de competência dos municípios ou do Distrito Federal, que é a chamada CIP ou COSIP, que são as contribuições para custeio de serviço ou dos serviços de iluminação pública. Bom, vamos abrir um grande parênteses para nós concluirmos a competência privativa. Competência privativa, como eu mencionei, é aquela em que a Constituição atribui a competência para instituir tributos para alguns entes tributantes. E o que a Constituição Federal faz? Ela fala assim: União, você terá alguns
tributos que serão de sua competência. Estados, você terá alguns tributos que serão de sua competência. Municípios, você terá alguns tributos que serão de sua competência. Distrito Federal, a mesma coisa. Vejam que nós temos competências privativas atribuídas a cada um. Cada um desses entes possui impostos privativos, que são os impostos federais, estaduais ou municipais. Mas é importante nós termos em mente que a competência tributária privativa não alcança somente e tão somente os tributos, os impostos, mas alcança outros tributos. Como, por exemplo, a União tem competência privativa para instituir regras sobre empréstimos compulsórios, que é uma modalidade ou uma espécie tributária, e também para outros tipos de contribuições. Já os estados, os municípios e o Distrito Federal têm competência privativa para instituir regras sobre o sistema de previdência próprio dos seus servidores. Então, cada qual terá uma competência privativa dependendo de quem são os servidores efetivamente. Se forem servidores estaduais, o Estado tem competência privativa para regulamentar a previdência própria. Isso acontece com o município e acontece também com o Distrito Federal. Mas nós sabemos que surge também agora uma contribuição que é de competência municipal ou do Distrito Federal. Aliás, uma contribuição que já surgiu com o contexto de consertar alguns erros passados. Nós conhecíamos no passado a chamada taxa de iluminação pública. E sabemos que essa taxa de iluminação pública ela não vigora mais em decorrência de problemas de inconstitucionalidade. Desta maneira veio à tona a criação de uma contribuição que versa sobre iluminação pública, que é chamada de CIP para alguns ou de COSIP para outros. Esta contribuição ela é de competência privativa do município ou de competência privativa do Distrito Federal. Então vejam, para nós fecharmos esse entendimento, competência privativa é aquele que a Constituição reserva a determinados entes tributantes especificamente em relação aos seus tributos. Encerro aqui esta parte relativa à competência privativa e aguardo vocês no próximo bloco para novas análises sobre as competências tributárias.